Vamos dar continuidade, então? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Só um pouquinho. Aí. Tá todo mundo vendo? Sim. Beleza. Então, eu gosto de trabalhar no Lichess porque aí eu crio alguns estudos que ficam registrados, né? Então, a ideia é, ao longo dessa semana, eu colocar alguns exercícios para vocês também. Mas eu queria entender, assim, vocês estão familiarizados com o Lichess já? Já conhecem, assim, a plataforma? Eu sim. Eu também. Tá. Eu já conheço o Lichess. Eu já tenho conta no Lichess também. Ah, que bom. Eu jogo no Lichess, mas... Não é que eu não jogo, mas eu parei de um pouquinho de jogar por causa da minha meta de rate, né? Eu fui pro chess.com. Entendi. Cada um prefere suas plataformas para jogar, né? Eu Agora gosto. eu nunca mais jogo no Lichess, depois que eu chego. Entendi. Eu gosto das duas, tanto do chess.com quanto do Lichess. Mas o Lichess eu gosto bastante para estudar. Então aqui eu criei um estudo que a gente vai ver nas próximas semanas, que o tema é final de rei e peões. Quem aqui gosta de finais? Deixa eu ver aqui. Levantaram a mão. Eu gosto de finais, só que de vez em quando eu acho meio difícil jogar final. Entendi. Na verdade, finais é uma coisa muito abrangente, né? Tem finais de torres, de bispo, de dama, de peões. Realmente é muita coisa para estudar, né? A única diferença que eu ia falar do chess.com e do Lichess é que, tipo, o Lichess fala seus erros, né? O chess.com... Tá. Entendi. Isso é bom, né? Para analisar as partidas depois. É uma boa mesmo. Eu gosto mais pra ver os brilhos. Só porque aparece, exclama duas, né? Justo. Mas a Prestes interroga também, né? Então, tem a parte boa e a parte ruim. Tem a parte do interroga duas também, né? A famosa capivarada. E vocês exclamam mais ou interrogam mais? Eu sou na parte neutra. Eu também sou neutro, porque ontem eu joguei uma partida de 70 e poucos por cento de precisão e a outra de 98, então... Uma eu jogo bem, mas não. Eu também sou dessa. Tem hora que eu jogo bem, mas tem hora que eu jogo capivarando também. Eu também. Todo mundo tem seus erros e suas partes boas. Né? Sim. Todo jogador é assim. Até os melhores do mundo, né? A gente vê eles pendurando o tempo inteiro. Então, o que a gente tenta é pendurar o menos possível, né? Capivarar o menos possível. Não, o Magnus pendurou contra o Faustino, né? Também. Mas então vamos trabalhar para não pendurar nos finais, né? Mais especificamente nos finais de rei e peão. Então, eu queria perguntar para vocês. O que vocês acham que é importante ter em mente quando vocês jogam um final que só tem rei e peões, sem outras peças? Ativar o rei, né? Tá, vou colocar aqui ativar o rei. Ativar o rei e levar ele mais pra perto dos... Tem uma estrutura boa também, que eu ia falar que Uhum. Tentar conseguir um peão passado, uma coisa assim. Tá. Também. Mais alguma coisa? Deixa eu ver quem tá levantando a mão. O Arthur? Quer falar, Arthur? Tentar também evitar que o rei do adversário entre no jogo. Evitar a ativação do rei adversário, então, né? Isso aí. Muitas vezes quando a gente joga, não só finais, né? Mas quando a gente joga qualquer fase do jogo, a gente fica pensando muito nos nossos planos e a gente esquece de evitar os do adversário. Então, isso é bem importante mesmo. Evitar a ativação do rei adversário, evitar que o adversário tenha uma estrutura boa de peões, evitar peões passados do adversário, né? Tudo isso vale também para o lado contrário. Então, gostei das respostas de vocês. Oi? A estrutura, eu acho que as duas estão boas, né? Só que na hora das damas, as brancas... Na hora das damas, as brancas têm maioria e na hora tem as pretas. Né? E o rei tá igual, por exemplo. E também só que vai ter aí um final que na ala da dama vai ter a maioria de 4
contra 3 e do lado do rei vai ser 3 contra 2. Uhum. São duas maiorias, né? E aí, nesse caso, as maiorias têm muito a ver com a gente tentar criar peões passados, né? A gente avança esses peões e tenta criar um peão passado. A forma que a gente consegue manter um peão passado também vai ter muito a ver com a atividade do rei, né? Então, isso é uma coisinha que a gente também vai conversar hoje. Ó, eu vou mostrar para vocês as duas coisas que eu acho mais importantes em um final de reis e peões. Nesse final aqui que eu coloquei primeiro para vocês, realmente é um final mais equilibrado, tem chance para os dois lados. Como os reis estão bem parecidos aqui, né, em B1 e B8, aí aqui tem muito para jogar, né? Não dá para dizer assim, as pretas já estão ganhas, as brancas estão ganhas. Então, esse aqui é um final prático, né? Não tem uma receita de bolo específica para você conseguir ganhar. Mas vamos lá. O que é importante nos finais de reis e peões? Eu diria que não só a quantidade, mas a qualidade dos peões. Então, nesse exemplo aqui que eu coloquei para vocês, as pretas elas têm 3 peões e as brancas têm 2, né? 2. Então, as pretas têm um peão a mais, né? Mas quem que tá ganho aqui? As brancas. As brancas. As brancas, porque elas estão perto de coroar, né? Não tem como as pretas evitarem. Uhum. E o rei preto tá muito longe. Nem tentar, tipo, avançar o peão. Primeiro de tudo, não consegue chegar. Segundo, as brancas contavam pra maçã e a terceira cheque, né? Ou seja, não tem nem como Tá tentar. tudo errado pras pretas, né? Não tem partida que a gente joga que parece que dá tudo errado? E tem outras que parece que dá tudo certo também, né? Nesse caso aqui tá dando tudo errado pras pretas. Então, sim, não adianta a gente ter um peão a mais, ter vários peões a mais, se a gente não consegue tornar eles forças, né, pra gente. Então, conseguir avançar, né, e incomodar o rei adversário. Por isso, não só a quantidade é importante, mas a qualidade dos peões, né? Ó, vou colocar um exemplo aqui pra vocês. Eita! Cliquei aqui. Peraí. Pronto. Ó, vamos lá para um exemplo de qualidade de peões. Esse aqui é bem extremo, né? O que vocês acham dessa estrutura de peões aqui? Bem estranha. É bem estranho de acontecer, né? Se tivesse em tabuleiro, eu ia infartar. Eu diria meio impossível. Impossível não é, mas é difícil, né? O máximo que já aconteceu comigo foi 3. Tá, Comigo também foi 3. entendi. Peões triplicados, né? Aqui eles estão quadruplicados. Muita coisa. Só a gente virar o tabuleiro de lado, aí os peões estão bons, né? Eles estariam avançando pra cá. Mas, Se fosse inverter esse tabuleiro de ponta cabeça, aí também tava bom o filme. Todo mundo promovendo. sim, aí promove um de cada vez, né? Mas infelizmente não é assim, né? E essa estrutura aqui das brancas é boa? Perfeita. Acho que é boa. Porque não tem cota presa no Brasil, né? Tipo, se o rei tentar vir pra B5 pra tomar o peão de B, Eu só daí faço eu vou já. Tá. Ou seja, dá para as brancas tomarem esses peões os peões primeiro, daí Um por vez, né? depois, Então, ó, vamos fazer aqui na prática só para conferir. Então, ó, se o rei toma B4, o peão de A6 vai disparar, né? Joga A6, A7 e aí o rei preto não alcança. Opa. Então, na verdade, essa estrutura aqui ela se sustenta sozinha, nem precisa do rei apoiando, né? Então, o rei preto vai ficar para lá e para cá. Se ele for muito longe, esse peão avança. Então, aqui a gente vai conseguir tomar todos os peões de uma vez só, né? Aqui, aqui, aqui. E aí, depois a gente vai trazer o rei para apoiar o avanço dos peões. Certo? Então, esse é um exemplo de qualidade dos peões, né? As brancas ali tinham 2 peões a menos, mas elas têm peões melhores. E aí, a segunda coisa que eu considero muito importante nos finais também são os reis. A gente passa o jogo inteiro tentando esconder o rei, defender o rei, né? Deixar ele seguro ali, o que é certo. Mas nos finais, quando a gente não ativa, quando a gente não usa o nosso rei, é como se a gente tivesse uma peça a menos, né? Porque eles são muito importantes. Eles são importantes para proteger nossos peões, para evitar com que o rei do adversário chegue perto, para atacar os peões do adversário, né? Então, ele é uma peça muito valiosa nos finais. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Qual dos reis aqui tá melhor? das pretas. Das pretas. O rei das pretas. Por quê? Por que ele tá melhor? Vamos tentar pensar. Porque ele tá mais sempre ativo. Ele tá mais ativo? Ele tá no centro e o rei das brancas no canto. Tá.
Ele tá mais ativo. Exatamente. Então, assim, ó, o rei branco, ele tá muito mal porque ele tá longe do peão preto. Então, o peão preto tem muita liberdade para avançar. E o rei das pretas tá aqui, centralizado, ativo, perto do peão branco, que já é uma coisa boa, né? E isso faz com que o peão preto consiga disparar, né? Então, assim, se o rei preto estivesse longe, né, por aqui, aí isso melhoraria as chances das brancas conseguirem fazer um peão passado, né? E coroar. Então, por isso que os reis são muito importantes. Então, eu vou começar falando um pouquinho mais do rei, tá? Já que vocês gostam bastante de rei aí também, né? Tem gostado do rei, porque se a gente levar checkmate, a gente perde, né? Então, a gente tem que se preocupar com o rei mesmo. Ó, eu coloquei 4 conceitos aqui que eu acho bem importantes sobre os reis. E aí eu queria que vocês me ajudassem a definir o que são esses conceitos, tá? O primeiro deles é centralização. O que é a centralização do rei? O rei ficar no centro. Tá? E o que é o centro? As casas São as de casas do meio. Aham. Essas de aqui, né? a de D4, E4, D5 e E5. Boa. Isso aí. Indo um pouquinho mais além, se o rei não consegue ficar nessas casas, outras casas bem importantes são essas aqui ao redor do centro, né? É como se fosse um centro um pouquinho maior. Mas realmente as melhores são essas 4 aqui que estão em verde, né? Então, beleza. Ó, deixa eu dar um exemplo aqui de centralização. Bom, o rei das pretas aqui tá bem mais centralizado do que o das brancas, né? E qual que é a vantagem do rei no centro? Ele vai controlar um pouco mais de casa do que um rei, tipo, fora de jogo. Tá? Ele vai com mais facilidade atrás dos peões. Também. Aham. Que Não só dos peões, né? ele vai acabar deitando em cima das brancas, né? Isso aí. Ó, se a gente pensa no rei de D4, digamos que ele queira chegar lá. Ó, vamos pensar nos 4 pontos mais extremos do tabuleiro. Ó, H8, A8, A1 e H1, certo? Então, ó, digamos que o rei preto precise chegar aqui no ponto mais extremo, que é A1. Quantas casas que ele leva para fazer isso? 3. Tá? 3, né? Beleza. E o rei branco? 6. 7. Ah, 7, ainda tem que Ó, contar o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso. Então, assim, são muitas casas que o rei preto consegue chegar antes, né? Agora vamos pensar em A8. Quantas casas as pretas demoram para chegar lá? 4. Tá. Vem por aqui, né? E aí vem para 8 ou até por aqui mesmo, né? Funciona bem. Tá, e as brancas? 7. 7. Aqui? 7. Isso se ela conseguir passar, né? Porque aqui tá o rei. Enquanto não pode. Se a gente vem por aqui, as brancas não conseguem passar para cá. Mas sim, então de novo são muitas casas, né? E para H8, quanto que as pretas levam para chegar? 4. 3, 4. E as brancas? 7. Mesma coisa lá de A1, né? Aí. Então, basicamente, e daí é claro, assim, para chegar em H1, o rei branco tá mais perto, né? Mas se a gente for contar estatisticamente, você tem 3 lugares que o rei alcança mais rápido e as brancas só tem 1, né? Dos cantos mais extremos. Então, o rei mais centralizado, ele tá pronto para qualquer problema que ocorra em vários pontos do tabuleiro. É como se fosse assim, você posiciona o teu rei num lugar bom e aí você ainda nem sabe muito bem o que você vai precisar fazer com ele, mas ele tá na rota certa para pegar um atalho ali, né? Caso ele precise. Então, por isso que é bom deixar o rei centralizado, certo? Certo. Então, beleza. A gente conversou sobre o primeiro ponto. Agora o segundo, que é a atividade, né? Isso vocês já falaram. Mas o que é um rei ativo? Ele tá em posições boas, por exemplo. Tá. Deixa eu ver. Peraí que entrou Lucas. Oi, Lucas. Bem-vindo. Estamos falando sobre finais de reis e peões. Estamos definindo algumas coisas importantes sobre os reis. Então, vamos lá. Tá, um rei ativo é um rei que tá ali perto das coisas, né? Tá fazendo planos. Também pode ajudar a atacar.
Tá, aham, com E defender certeza. também. Também. Isso aí. Ele Então, pode, oi? Pode falar. é que ele pode chegar também mais próximo dos peões que tinham passado também, né? Uhum. Esse tipo de final. Isso aí. Então, basicamente, um rei ativo é um rei que está perto de onde as coisas estão acontecendo. Né? Ó, vou colocar um exemplo aqui. Agora de novo, né? Qual que é o rei mais ativo? E das pretas. Das pretas. Pretas. Sim. Se tivesse peões aqui, ó, na coluna H, aí o rei branco ele estaria também ativo porque tá atacando um peão, pelo menos, né? Mas como não tem nada acontecendo desse lado do tabuleiro, ele tá completamente fora do jogo. Então o rei das pretas aqui tá muito mais ativo e por isso vai conseguir tomar os peões, né? E aí as pretas vão conseguir ganhar, certo? Deixa eu ver. Tranquilo, Lucas. Bora acompanhar aí. Depois na gravação vai aparecer também o comecinho da aula, tá? Ó, vamos para outro conceito, então. Oposição. O que é oposição? A oposição é rei ficar na frente de rei pra não deixar ele Posso passar. dar um exemplo nessa posição, por exemplo? Pode. Tipo, se joga o rei pra E4. Daí as pretas vão ser forçadas a jogar o rei pro lado, daí as pretas podem ir pro outro. Isso aqui. Tá? Então não pode ser bom. Rei E4 seria uma casa que as brancas estariam fazendo oposição, né? Então, Sim. beleza. E as Tá. pretas serem desse. As pretas jogando rei D5 também fazem oposição, né? Muito bem. Então, esses são dois casos. A oposição é, na verdade, esse formato dos reis, um diferente para o outro. Mas é muito importante a gente pensar em quem vai fazer o lance que faz a oposição, né? Essa pessoa geralmente tem vantagem. Porque quando você joga, por exemplo, rei D5 aqui, você está obrigando as brancas a sair para algum lugar, né? E vice-versa. Se as brancas jogam rei E4 aqui, aí tá obrigando as pretas a saírem para um dos lugares, né? Mas tá, vamos lá. Não sei se vocês gostam de matemática, né? Vamos ver se vocês estão com Eu gosto. a lição de casa em dia. Ah, que bom, então. Eu gosto de Hoje matemática. em dia eu não tô, porque eu recebi uma lição hoje, daí eu não fiz. Ah, tá. Entendi. É horrível, é horrível. Eu não gosto também. Eu já tô A minha vendo. matéria favorita. Entendi. Matemática divide opiniões. Ou você ama ou você não gosta mesmo, né? Já tô em linguagem algébrica. Vai, eu vou perguntar uma coisa pra vocês em matemática, então. Vocês sabem o que são números ímpares? Sei. 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 Falem aí, então, os números ímpares. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Tá? 13, 15. Beleza. Muito bem. Então, números ímpares, né? 1, 3, 5, 7, números pares. 2, 4. A oposição, a definição dela é quando os reis têm entre si um número ímpares de casa. Então, a gente conhece geralmente a oposição mais clássica, que é uma casa de distância, né? Que é esse exemplo aqui, certo? Mas Mas você... distância. Isso. Então, ó, isso aqui é um número ímpar, né? Mas agora eu vou mostrar para vocês, então, mais uns exemplos. Ó quanto rei aqui, né? Nossa, Vai até confundir a cabeça de vocês. Se acho for um monte de gente com jogo pra rei. Ó, o rei de A6 não tem como. Ou seja, tá. Vamos avaliar, então, quais dessas posições são oposição, tá? Ó, a gente vai por colunas, tá? Então, é esse rei com esse, aí depois o da coluna C, depois da coluna E, depois o da coluna G. Tá, os reis da coluna A, eles estão em oposição? então, Então, sim. Não é posição. Tem uma casa de distância entre eles, certo? o único problema é que o rei de A não tem como se mexer, né? Daí meio que não funciona pra mim. Tá. Ó, mas esse exemplo é hipotético. A gente não precisa levar ele tão a sério. Tem Até pra porque não tem como pôr tanto rei assim, né? Tava doido. Então, se tivesse. Então, ó, tá. Os de A estão em oposição. E os de C? Será que eles Também. estão? Você tem uma posição mais uma. Só a distância, né? Eles estão Então, 3 eles casas, estão né? Em 3 casas. Tá, muito bem. É um número ímpar, né? Então, por que a gente considera isso? Porque se você parar pra pensar, eles estão à distância. Talvez eles não estão exercendo tanto poder assim entre eles, né? Mas se você aproxima eles fazem oposição direta. Estão vendo? Sim. Então, por isso que é importante a gente pensar nisso. Tá, e os da coluna E? Não estão na posição. Não, também. Não, são 4.
Não, porque aí tem 4. Primeiro par. Aí. Boa. Meu pai. Então esses não estão. E dá pra ver também a posição, tipo, vamos supor, o Rei das Pretas sendo uma casa branca. O Rei das Brancas é uma casa preta, ou seja. Uhum. Boa sacada, gostei. Isso aí. Já é um jeito melhor de ver também, né? Sem precisar contar às vezes. Então vamos lá, por essa lógica, esses reis aqui estão Sim. Então, na posição? Então, Ó. minha posição. 2, 3, 4, 5 casas. Certo? Eles estão muito longe, né? Mas se eles se aproximarem, ó, vamos pensar aqui, aqui, eles vão estar em oposição, né? Isso aí. Tá, agora vamos lá. A gente viu oposição de frente. E vocês sabiam que tem oposição em diagonal? Eu sabia. eu sabia. Ah, boa. Vamos avaliar essa posição aqui. Meu Deus, tá Ó, tudo. o rei branco tá em oposição com esse? Tá passando os dois, inclusive. Eu sou com os 2 das pretas. Tá, beleza. Então, ó, uma casinha, né? Mas E esse rei aqui tá em oposição com esse? Não. não. Não Não, está. Então, ó, 2 casas não vale, né? Tem que ser número ímpar. Nesse caso aqui, ó, nas da diagonal, a gente não pode usar a regrinha da casa de mesma cor, porque eles vão estar todos em mesma cor, né? É, Nesse exemplo verdade. aqui. Mas nas de frente dá pra usar sim. Então, ó, esse e esse não estão, mas o rei branco aqui tá com os dois, né? E aqui funciona da mesma forma. Por que a oposição em diagonal ela é tão importante? Ela não tem tanta força quanto a oposição de frente, mas se você vier para cá e o rei vier para cá, eles vão estar em oposição direta de frente, né? Mesma coisa aqui, ó. Rei B6, rei B8. Então, por isso que é importante. Deixa eu ver. E esse aqui, ó. Estão em oposição. Tá na minha posição. 1, 2, 3, 4, 5. Então, né? É, eles estão em oposição. Boa. Isso aí. Então, Tá. E vamos lá. Agora, para que serve a oposição, então, né? Já que a gente viu tudo isso. Qual que é a função? Certo. Porque a sua opção é. Pode falar. Deixa eu ver esse aqui. Pode falar, Arthur. Pode falar direto, tá? Às vezes eu não vejo que vocês estão levantando a mão. A oposição serve para, tipo, você conseguir de vez em quando se infiltrar na posição. Por exemplo, se agora for vez das pretas, elas vão ter que mexer. Você mexer o rei para E7, você já joga rei C6 e vai meio que fechando a posição para ele, para você tentar abrir a posição para você. Ah, ótimo. Eu É ia falar a isso mesma mesmo. coisa que ele, mas não com as mesmas palavras. A gente tem palavras diferentes para falar as mesmas coisas, né? Mas infiltrar o rei é um termo legal que eu gostei também. Eu gosto de falar o seguinte: a oposição ela serve para disputar e para ganhar casas, né? Então, nesses exemplos que nenhum dos lados tem nada a mexer além do rei, que é esse exemplo aqui, já que os peões estão bloqueados, a gente precisa controlar essas casas, né, com muita força, porque às vezes se você der uma casinha dessas, já era, né? Tua posição já desmoronou. Tipo, é obrigada dessa que se for as brancas que jogam, não, porque depois joga rei C5 e a casa de E6 é controlada pelo peão. Mas se for as pretas jogar, tá perdido. Uhum. Então, ó, nesse exemplo aqui as brancas jogam. Então, vocês acham que tá empatado? Ou as brancas Não. estão ganhas? Eu acho que as brancas estão As ganhando. brancas melhores também. Quem que joga? As brancas? Eu acho que tá meio empatado. Brancas porque jogam. Brancas jogam empate. Essas brancas jogam. Não, acho que até branca pretas jogam empate. Não, mas preta Vai, eu vou joga. fazer o seguinte, Não então. tem Peraí, não. branca joga, né? Brancas jogam. Ó, Se vocês estão muito divididos. Eu vou dar 2 minutinhos para vocês pensarem, então. Aí depois eu pergunto a resposta, tá? Vão calculando, vai. Tem que calcular os lances.
E aí? Chegaram a alguma conclusão? Empatado. Tem. Eu acho que tá bem Posso empatado. falar? Eu diria empatado. Tá empatado, né? Porque, tipo, vamos supor. Se as brancas jogam rei pro lado, rei C5, Esse 5. as pretas fazem a posição de volta. É, as pretas não Não tem fazer como. nada. Não sei E se se o tem rei nada melhor que branco se aceitar, né? afastar do peão, o rei preto... Não, eu acho que. Ah, é, o rei tá invadindo. Não, mas é. Ali quando o rei B5, eu acho que. O rei passa. O rei passa ali pra D6, né? Ah, muito bem. Então as brancas não podem nem brincar muito aqui, né? Porque Daí aí fica cai o perdido. peão. Vai ter que ficar repetindo os lances. Esse aqui é o tipo de posição que você tá ganho de brancas. Aí você acha que você pode forçar de qualquer forma e fica ali jogando, né? Aí você vai ver se leva um contragolpe aqui do teu Talvez não adversário. fique nem perdido, porque. Ah, não, esquece. Mas aí é outro final, né? Esse a gente vai ver mais pra frente também. Mas é exatamente isso aqui. As brancas não conseguem passar e elas também não podem deixar as pretas passarem. Né? Porque aqui é a mesma coisa, né? Se o rei não volta pra cá, se ele vem pra cá tentar dar a volta, aí tá caindo peão, né? Não tem pra quê. Então os reis ficam dançando aqui, né? Se fica dançando, até empatar. Então, realmente, essa posição é empate. Se as brancas jogam, né? Mas, ó, essa aqui é a mesma posição, só que são as pretas que jogam. E aí? Tá perdido. Aí tá perdido. Agora tá perdido. Não, espera. Espera um minuto. Eu acho que. Ah, tá empatado. Agora. Não, mas se as pretas jogam? Aí as pretas jogam. Ó, eu vou dar 2 minutinhos pra vocês de novo. Tem uma sequência que empata aqui. É, tem que calcular até o final. Vamos lá, 2 minutinhos. Não dá. É verdade, tá ganho. Eu acho que as brancas não tá ganhas se as pretas jogarem. Quando vocês falaram que tava empatado, eu até fiquei, ué? Verdade. Eu achei estranho. Não, porque eu esqueci que o rei das brancas chegava na sexta. Aí Porque caso Tipo, se jogar direto o rei C7, o rei já vai entrar em E6 e já vai tomar o peão. Mas se tentar defender com o rei E7, vai vir o rei C6 e daí vai ter ideia de entrar em D7 ali para ir para E7 e tentar ganhar o peão. Não. Pensem bem aí. Vez das pretas. Ó, o Felipe acabou de entrar, ó, é pra analisar essa posição aqui, tá? A gente tá estudando a posição de reis. Será que empata? Será que perde? As pretas têm que jogar rei 7 aqui, né? Pra tentar. Mas daí rei C6. Rei C6. Tá, então qual que é o veredito de vocês? Empata ou brancas ganham? Ganho. Brancas ganham. Tá, o que vocês viram? Esse? Rei C6. Rei C6. Aí rei D8 eu calculei. Calculei rei D8. Não é melhor ficar aqui em volta do peão? Eu acho que Rei rei D7. com posição. Rei D7. É rei D7, eu acho. Opa! Ah, cliquei errado, peraí. Rei C7 nem não, né? Não. Tá. Se for mudar rei C7 até pra ganhar ele por cima. Daí, caso esse rei E7. Rei C7 ele vai perder o peão de F6. Gente, né? Acabou. Esse? Isso. Ele vai perder o peão. Ah, mas é que rei F8. Rei F8, rei G6. É, pode ser rei Se C6. fazer a oposição é só avançar o peão. Agora é só avançar, né? Só avançar. E avança de novo. Avança, joga Vem pra cá. rei G7 e promove. Tá, boa. Na medida, hein? Mas esse final aqui, ele não é tão fácil assim, não.
Se chega num ponto, por exemplo, às vezes se o peão não tá exatamente chegando na casa de F7 aqui na hora que o rei tá em F8, aí pode empatar. Então tem que cuidar. Mas o ponto aqui é que quando as brancas ganham essa casa, elas com certeza vão ganhar o peão. Né? Porque não tem como defender com o rei preto. A gente vai ver esse final um pouquinho melhor também, mais pra frente. Mas então é pra isso que serve a posição, é pra ganhar casas, né? Isso que é importante. Então, o que a gente quer é sempre deixar o rei ativo e tentar manter a posição e ganhando casas e evitando o rei adversário de chegar perto, né? Sim. Tá. Então, vamos só dar uma revisadinha aqui. Ó, tá, a gente viu centralização, certo? Sim. Vimos atividade, agora a gente terminou a posição. E aí, tempos. Para mim, esse é um dos conceitos mais difíceis de assimilar, assim. O que são tempos? São lances. São É lances. meio que você passar a vez pro seu adversário, né? Né? Pode ser também. Ou forçar ele a passar a vez, né, pra você. Também. Então, realmente, um tempo, na verdade, é um lance. Só que... Ó, eu vou abrir um exemplo novo aqui. Tá, olha. A gente estando de pretos aqui. Vou colocar os reis só pra poder jogar. Tá, estão vendo a posição? Sim. Ó, vez das pretas aqui. Eu quero jogar H5, mas eu posso fazer isso em um tempo ou em 2 tempos. Como? Pode jogar 6. Vai ser 2 tempos, vai ser com A6. Só que eu acho que Vai ser com a 6, isso que é pior, né? Sim. É. Mas olha, é só um Também exemplo, demora né? mais, né? Então, Também mas vai demora ter posições que a gente vai querer fazer isso exatamente em 2 tempos e não em um. Então, assim, o lance que vai chegar no final é o mesmo, que é A5. Só que a gente pode fazer ele de uma vez ou a gente pode fazer em 2. Então, esse é um exemplo que mostra bem o que são tempos, né? Ó, isso aqui é um tempo e se a gente jogar esse aqui e esse aqui, são 2 tempos. Aí vai depender se a gente quer ganhar tempo ou gastar tempo. Quando a gente tá no meio do jogo, assim, na abertura, no meio do jogo, a gente geralmente quer ganhar tempo ou gastar tempo? Ganhar tempo, Ganhar normalmente. tempo, não gastar tempo. É, Porque Se gastar tempo, seu adversário se desenvolve e você se complica. exatamente. Então, assim, quando a gente quer desenvolver as nossas peças, a gente não vai ficar fazendo vários lances com a mesma peça, sendo que a gente não desenvolveu alguma outra que tá lá na garagem ainda, né? Você tá perdendo tempos com isso. No final, não. No final, tem situações que a gente quer ganhar tempo e tem situações que a gente quer gastar, né? Vai depender da posição que a gente quer chegar. Então, deixa eu colocar aqui. Mas ainda ganha se eu jogar 6. Ah, sim! Vocês estão indo muito ao pé da letra dos meus exemplos. Eu tinha que colocar um peão branco aqui, então. Aí Se quiser vocês, fazer gracinha. aí vocês não vão ficar implicando. Ontem eu dei um mate, só que tinha mate mais bonito, só que deram em 2. Eu falei, mas mate mais bonito é mate 1, não é mate 2. Justo. Mas, Tipo, tinha um mate mais bonito, que você sacrificava a torre no cheque. Só que o outro era tomando bispo. Só que era mate 1, o outro era mate 2, porque... E aí Ali- você sacrifica, às vezes tá errado, né? Aí eu acho que Daí tem que ir no imperador. Eu falei, toma bispo mais seguro, vai que eu não seja mate, vai que eu esteja vendo alguma coisa errada. Sim. Daí não vai exclamar duas, né? Vai interrogar duas. É. é verdade. Jogando Tá, contra gente. E esse exemplo aqui, ó. Brancas jogam. Esse é um Brancas exemplo jogam, que a gente promovem. quer ganhar tempo. É uma corrida de peões. Quem nunca jogou uma corrida de peões aqui, né? Contra o adversário. Vejam aí o que dá, então. O que vocês acham? Brancas ganham, pretas ganham? Branca só empatam? ganha. O branco promove. Vai, eu vou dar mais 2 minutinhos para vocês pensarem. Só pode falar daqui a 2 minutos. Pode levantar a mão? Pode falar depois de 2 minutos, eu aviso vocês. Eu só levantar a mão. Mas quem joga primeiro? As brancas. Não dá pra falar antes? Não? É, Calculem, porque parece... Tá, pera. calculem É bem. que não tem muito que os pretos sentarem aqui.
acho. Já pode falar? Não, Maldade. só foi 1 minuto. Eu acho que eu sei. Eu acho que eu sei por que que... tá bom. Espera aí. Só deu um eco pra mim ou pra todo mundo? É, pra mim deu um eco aqui também. Me deu um ecão, isso sim. Pode falar, prof. Pode falar agora. É, tá ganho pras Preto brancas. ganha. Tá ganhando pras brancas? Pretos ganham porque quando o preto Tá ganho pras move, ele dá cheque e... Então, daí cai a dama por trás. Perde. Assim, Tem que tirar o rei. Peraí. Calma aí. Sim. Só vota assim, ó. Quem acha que ganha? Que brancas ganham? Eu. Tá. E quem acha que pretas ganham? Eu. Porque posso dar uma linha, rapidinho? Ó, eu vou jogar o que é o normal ser jogado, né? Vamos lá. A4, H5. A5, H4. A6, H3. H2. Daí promove com cheque com a minha dama. É, ó, falei pra vocês, não era tão fácil assim, hein? E aí a É por dama isso que tá eu falei, caindo. por isso que eu falei. Eu acho que é por isso que ela tá esperando. Eu pensei que tava promovendo pro outro lado. Eita! Ah, sim, se tivesse mas promovendo pra cá. De olhar pros outros números. Também tá bom, né? Aqui ganharia mesmo, né? Imagina, você tá jogando uma partida de xadrez, daí do nada você tá de brancas, daí você pensa que você tá promovendo pro outro lado, e daí você fica perdido. É. Tem que cuidar com isso, né? Mas tá, Mas então uma esse. posição dessa é dura. Ó, vamos lá. Se as pretas aqui, depois de A4, jogam A6, aí a história é outra, né? Porque elas perderam tempo. Uhum. Então esse não é o caso aqui. A gente não quer perder tempo de pretas, né? Aí, nesse caso aqui, as brancas estão, né, conseguindo controlar ainda essa casa quando tira o rei, né? Então, é outra história. Então, por isso que nesse caso aqui a gente Nem quer... pra conseguir empatar com o peão do canto, porque vai jogar de uma H1 e não tem como. Uhum, É sim. dando top o peão e acabou. Então, assim, se o rei tivesse um pouquinho pro lado também, né? A história é outra. Mas esse foi o exemplo que eu coloquei justamente por conta disso. Então, nesse É caso, a gente quer ganhar aquela hora tempos, né? Aquela hora que seu rei ajuda a ficar com o peão que ganhador da partida, e daí ele tá no lugar errado. Sim, exatamente. E aqui não tem muito o que fazer, né? Você só tem que correr com o teu peão. Infelizmente, né? Tinha que ter feito alguma coisa antes. E nesse caso aqui, ó. Nesse caso, as brancas podem passar um tempo com o rei pra dar mate. O que dá pra jogar? Dá pra passar o tempo com a torre também. né? H6 ou H6 ou F7. Tá. Mas, ó, vamos trabalhar, gastar um tempo com o rei. Porque isso é o que a gente vai trabalhar em finais de peão também, né? Então, assim, RH6 vai forçar RH8, que é a posição que a gente queria que o rei estivesse pra conseguir dar mate, né? Então, aqui dá pra fazer realmente de várias formas, né? Você jogar a torre em qualquer lugar aqui nessa coluna. qualquer tempo que passa com a torre, mantendo a coluna F, ganha. Então, esse é o caso que a gente quer gastar tempo, né? Certo? Vamos para os Certo. finais agora um pouquinho mais concretos? Ó, esse aqui é básico. Qual que é a avaliação? Eu Tá acho que ganho, empatado. tá Né? empatado? Empatado. Agora Por quê? olhando direito, tá ganhando. O preto só fica com o rei andando com o rei em A8 e B8 e empata. Tá. Não tem como o branco forçar. Se o rei conquista essa casa aqui, não adianta, né? Empatou. Quando é peão de torre, né? Então, esse exemplo aqui, na verdade, ele é tão drástico. Não sei se vocês já viram isso aqui, ó, mas eu vou acrescentar um bispo aqui. Ah, bispo de cor errada. Esse é o canto fio, né? É muito triste. Ó, Se você tivesse um peão pro lado, empate, já, se tivesse peão pro lado, eu ganho. Ganhei muito. já estive de pretas, já estive de brancas também. eu ouvi umas reclamações aí com muita dor de quem já passou por isso. Uhum. É Então, muito, sim. dá muito ódio.
E se o bispo for de casa branca, aí ganha, né? Aí ganha. Vai conseguir tirar essa casa devagarzinho, né? Vai ocupando. Desce pra dar uma só com o bispo. É, Desce. infelizmente não dá, né? Se tivesse um cavalo aí no jogo, Mas é que também, tipo, depende se as brancas acertarem. Se elas jogarem mal, É, sim. daí. Mas, bom, isso aqui é papo pra outra hora. Mas é só pra ver que esse peão de torre ele é sempre muito perigoso, né? A gente ficar só com o peão de torre, a chance de empatar é bem grande. Deixa eu colocar outro exemplo aqui, então. Nesse caso aqui, ó. Quem que ganha? Ou vai empata? quem joga. As brancas jogam? Branca joga. Ah, Branco então ganha. branco e branco. Joga rei Brancas ganham. RB7 ganham. Brancas. O que vocês jogariam? Esse aqui, Rei B7. esse aqui. RB7. A ideia é impedir o rei de vir pra cá, né? Sim. Então, assim, ó. Isso aqui é atividade de rei, na verdade. Ó. O rei B7, ele torna o rei branco mais ativo e impede a ativação do rei preto pra onde tá acontecendo tudo aqui, né? Que é a casa de A8. Então, nesse caso específico aqui, o rei preto em A8 é um rei ativo. Porque é o que é ali o que tá acontecendo no jogo, né? Não adianta ele ficar centralizado aqui, porque aí vai perder, né? Então, o rei B7 aqui ganha. Deixa eu mostrar outro exemplo agora. E se o rei tiver em C8? Na verdade é assim, ó. Aí Se jogar 5 e rei C8, cai nessa posição Daí aqui, ó. dá empate. empatou. O que vocês jogam em brancas? Mas depende, né? Se jogar rei A7 também. E A6 também empata, né? Não tem. Não quis entrar Nossa, o Arthur saiu, prof. Desconectou, acho. Eita. Oi? Porque, não, só pra avisar, tem um negócio aqui falando que se eu chamar, ela termina em 5 minutos. Pois é, Não, eu o meu acho que eu também. Meu vou... parece isso. Eu vou criar outro link, aí Meu vocês também entram nesse apareceu. próximo. Pode ser? Aham, Não pode quer ser. Querem falar, fazer né? isso já? Pode ser. Pode ser. Sim, prof. Fica melhor. Vai ser por empates daí, prof. Eu acho que aconteceu isso aí com o Arthur Lelinski. Tá, No tempo dele, ele caiu. tá. Voltou, Arthur. Eu vou sair aqui então, daí eu mando lá no grupo do WhatsApp, pode ser? Certo. Certo. Tô aqui, Jonathan. Oi, pessoal. Deixa eu ver. Tá faltando acho que 2 pessoas ainda. Mais que 2. Bom, tomara que eles Ah, é, estejam temos- olhando já o link. Provavelmente. Vai ser um professor por mês ou vai ser por um professor por bastante tempo? Vai ser mais ou menos um por mês. Agora a gente combinou entre os professores que até o final de junho vai ficar assim, e aí depois troca. Tá. Beleza? Acho que já tá todo mundo. Eu acho que sim. Tá faltando alguém, tá? Deixa eu ver É, se foi. tinha 9, se eu não me engano, na Tá. reunião. Bom, eu vou dando continuidade, aí se aparecer alguém, vai solicitar daqui a pouquinho. Bora lá então? Podemos Tá. continuar já. Vocês estão vendo o tabuleiro aqui?
Não. Ainda não. Ah, é verdade, eu não tô compartilhando. Ai, claro que não vão ver, né? Tá. Agora sim. Agora não. Ah, boa. Agora deu. Ó, então nesse caso aqui, o rei ele já tá muito perto de A8, né? Então, nesse caso não teria como avançar em A6. A questão aqui é que a gente tem um... Rei A7, né? tem rei A7. E aí, o que vocês acham? Bem, Não, isso é é. empatado ainda. Tem Acho risco. que tá ganho. Porque se deixar. Né? Tem empatado. É porque se jogar com rei em C7 ou em C8, acabou. Esse 7, C8, A7, C8. E o rei das brancas não sai da coluna. Uhum. Se ele tentar tá aí sair, o rei sai, das sai. pretas ele tem A8. Isso aí. Rei C7 é 6, rei C8 é rei B6, que tem rei B8. É bem isso. A ideia é que o rei não pode ficar na frente de onde o peão quer passar, né? Então ele vai ter problemas aqui. Então aqui a gente joga rei C7. Se o peão joga em A6, você tá só ajudando a prender o próprio rei, né? E aí aqui entra na questão que vai ter sempre rei B8 e rei A8. E tá empatado. Então essa aqui é a ideia. E se jogar, se não me engano, rei A8, daí é só jogar rei C7 e se avançar, daí C8. A7 rei C8, daí vai ser 8 que vai afogar, né? Esse teminha é legal, né? As pretas afogam aqui. Sim. Muito É bem. legal pras pretas, né? Pras brancas. É, Ah, As brancas é dramático aqui. Parece que tá ganho, mas acaba empatando. sim. das brancas é Eu pensei que eu tava perdido. Eu pensei, naquele final, eu pensei que eu tava perdido. É verdade. Mas é Dá um medinho, né? Não, Quando a gente prof, tá é que, defendendo. tipo, tinha um final com dois peões, eu com peão em H, o Arthur com peão em H, e outro com peão em A, outro com peão em H. Aí chegou Eu pensei nesse que eu tava final aí. perdido. Ele tomou o peão de H, daí eu fui correr pra cima. Só que daí ele tomou, deixou o peão de H, foi pra cima do peão de A. Só que daí eu tomei o dele e cheguei a tempo em C1. Pensei que eu tava perdido no final. Entendi. Acabaram segurando. Mas daí eu não E era blitz rápido? O quê? Não, Pensado. pensado. Mas estavam no apuro já ou não? Ah, pra mim tava tranquilo. Mais Pra ou menos. ele não lembro. Tava com uns Entendi. 9, se não me engano, 9 e pouco. Tava nessa faixa também. O legal da gente estudar finais é que a gente tá mais preparado pra jogar no apuro também, porque os finais quase sempre a gente tá com pouco tempo, né? É porque no final, como a gente jogou uns lances mais rápido, daí eu terminei com 12. Mas era pra todo final. Entendi. Boa. Tá, e essa aqui, ó, vocês conhecem? Regra do quadrado? Essa aí eu já conheço. Conheço. Aqui, né? Então, só pra reforçar. Eu não sei como vocês contam, né? Tem duas maneiras. Eu gosto de contar sem o peão. Ó, 1, 2, 3, 4, mas aí você tem que contar pro lado sem o peão também, né? Senão vocês estão fazendo um retângulo, aí vocês vão reprovar em matemática também. Então, esse aqui é o quadrado, né? Ou se você conta com o peão, aí você conta com o peão pro lado também, né? Tipo 5 casas aqui. E aí traça, se o rei estiver dentro, vai conseguir acompanhar o peão. Eu gosto de colocar esses exemplos que o rei do adversário tá bem longe. Porque é realmente Pra não interferir, né? um cálculo que a gente faz só com rei contra peão. Se o rei branco estiver junto para apoiar, aí é outra história, né? Então, só para ver se alcança. Tá, e agora eu vou perguntar uma coisa para vocês. Qual que é a vantagem de conhecer a regra do quadrado? Porque dá para calcular também, né? Mas você economiza tempo. Você economiza boa tempo e vai economia, ser mais rápido pra você. E não tem chance de errar. Tá. Tem... Só jogou o rei na diagonal ali. Sim. Não sei se vocês já fizeram isso alguma vez, mas vocês já calcularam errado no final, às vezes andou 2 casas com o rei sem querer na tua cabeça, ou Mas com o assim, peão. Eu não lembro. Calcular errado no final, daí também é difícil não, né? Mas todo mundo acho que já... No final, assim, é difícil pra mim, que é numa regra do quadrado. Entendi. Eu já sofri com triangulação já. Entendi. Bastante. Na verdade, é muito fácil de calcular errado no final, viu? Porque são muitas casas e a gente tá indo lá jogando com o rei, sei lá, você calcula que você quer chegar aqui. E aí você pensa que o rei branco quer ir pra cá, por exemplo, você vai lá e às vezes anda 2 casas com o teu rei sem querer, né? Ou faz 2 lances seguidos pras brancas e um pras pretas. Ainda mais quando você tá nervoso e no apuro de tempo, né? Então a regra do quadrado é realmente ótima para quando você chega numa posição, você não precisa calcular. Você traça o quadrado, você já sabe que chega ou não chega no peão, né? Até porque em algumas situações que a gente calcula, a gente não tá começando o cálculo aqui.
A gente tá 5 lances atrás quando ainda tem mais peças e você tá calculando se pode trocar essas peças. Ó, tipo assim, digamos que você tá lá na última partida do Brasileiro, você tá de pretas aqui. E aí você, empatando, você ganha, né, o Brasileiro. Ó, eu vou colocar uma outra situação Bom. aqui. Situação boa. É boa, né? Aí você tá me trazendo umas. Um empate desses aí te dá o título. É. Não, se eu ganhasse, eu era campeão. Que daí. Era pra dar um filho, daí você aprender minha dama. Ó, nessa situação aqui, vocês tomariam a torre do adversário? Eu tomaria. Se fosse pra empatar, sim. Se fosse pra Mas ganhar. ele não pode promover. Eu tô Se dentro fosse do pra ganhar, Eu acho que sim. Pra ganhar. Porque eu acho que empatar, né? Porque se trocar ali, seria a mesma posição, né? Só que ele o vai jogar rei em E5 e vai chegar perto do peão. Tá? Então, ó, Eu trocaria porque o rei tá dentro do quadrado. exatamente. Ainda É isso que alcança tem que o peão. pensar. Ó, você troca a torre porque o rei já tá no quadrado. O rei branco tá longe, então você não precisa se preocupar. Então, essa que é a ideia. Se você tem 3 segundos pra decidir, né? Ah, ou você joga esse ou você troca. Se você já viu que tá no quadrado, é só trocar. Isso que é bom pra saber essas regrinhas, né? Aí você não precisa calcular tanto. E aí vocês todos viraram campeões brasileiros. Não é? Eu joguei o brasileiro esse ano. Ah, muito bem. Esse ano eu não joguei, mas ano passado. eu joguei. Boa. Deixa eu ver. Vamos lá para mais um exemplinho. aí tem vaga no Sul-Americano. Ah, Porque o boa. brasileiro conseguiu pro Sul-Americano. Isso aí. Eu tinha visto que esse ano o Mundial do FENAC ia ser, que seria, né, o Mundial, né? Quem passasse no FENAC ia pro Mundial na Itália. Que legal. Teve uma menina do Paraná que conseguiu vaga no Mundial. Cara, Passou pelo. Legal, né? Jogar em outro país, conhecer outras pessoas. Se for Latinoamericano. da minha cidade, eu sei quem é. Vai, vamos lá. Mais 2 exercícios de regra do quadrado. Aqui pretas jogam. Tá empatado ou brancas ganham? tem Tá empatado. empatado. Se fosse as brancas, ganhava, mas tá empatado. Tá. Então, ó. Rei O joga quadrado é D5 aqui, né? O rei entra, né? Isso Entra aí. em D5, né? Estraga o sonho das brancas. Sim. Mas a gente tá de pretas aqui, né? Então tá tudo bem. E aqui, ó. Brancas jogam. Quem joga? Joga as pretas? Brancas. Ah, então tá ganho. Tá ganho. Daí já era. Tem que avançar o peão. Só avançar no Sim, pré-move já pronto. pra promover já acabou. E me falem quais são os cantos do quadrado aqui, então. Os C8, C8, G8, G8, G4 4 e e C4. G4. G5 e C5, né? E se as brancas avançam? Não, desculpa. Aí, Quais são os cantos? D5, D8, G5. D8, G8, G8. G5 e D5. Boa. Isso aí. Aqui, né? E aí o rei não entra. Então, joga esse, aí joga esse. Deu ruim, né? Isso aí. A posição das pretas daí não tem ajuda. não. Mas se fosse em vez das pretas, eu acho que dava pra empatar. Ainda não dá. Se fosse vezes pretas, ainda dava. Nesse caso aqui? É. Aí É. dá, né? Porque Aí as passa. brancas jogam esse Aí avança. e ele entra no quadrado. Não vai dar, mas. O pena é que não é, né? Uhum. Mas nem tudo é bom, né? Vai, vamos mais uma ainda pra terminar a aula. Já viram esse final aqui? Aham. Ah, já ouvi falar. Tá ganho pras brancas ou tá empatado? Eu acho que tá meio Ganho bem. pras brancas. Se for vez das brancas, tá ganho pras brancas. Não conheço esse final. Eu já ouvi falar, mas nunca vi assim pra analisar. Tá, e o que, que as brancas jogam aqui? Mas, H5 aqui. H5. H5 Eu não- E se eu jogar. É, se eu tomo, aí bom. disparou, né? Aí acabou. Tá. Esse. E aí? daí vem com o rei. Aí vem com o rei. Aí Ah, vem o rei. muito bem. Rei. Vocês estão fera, hein? Rei ativo é a chave do problema. Porque se você joga aqui, ó. Aí o rei encosta e empatou, né? Morreu. Não, dá pra forçar trazendo o rei? Ou não? Tem essa tentativa aqui, né? Olha, Não, mas eles nem bate ainda.
Não, mas toma em Ele H6. só toma em H6, né? Não, mas ele empatou. Ah, revolta, né? Sim, aqui empatou. Então H6 não Depende, dá, né? se as pretas não errarem, dá pra tentar, né? Ó, a gente tem que tentar sempre fazer essa formação aqui como se fosse o movimento do cavalo, ó. Tipo um L. Deixa os peões assim e eles também se sustentam. Da mesma forma que a gente viu num dos primeiros exemplos lá, que você tem um peão aqui e outro aqui. Eles estão se apoiando, né? Porque o rei não consegue tomar o da base. Aqui, nesse caso, você deixa os peões aqui e mantém eles dessa forma. Agora você traz o rei, né? E aí, no momento que você conseguir apoiar um dos peões, aí você vai avançando, né? E se jogar. Mas e se avançar? E se Quando você jogar. estiver trazendo o rei, e se ele jogar G7 pra H6? Ah, Eu avanço outro? Aqui. É, jogar 5. É, agora jogar F5. H6. E se eu jogar F5 ali no lugar de C3? É, É, também Mas funciona. F5 no 5 você tá mantendo a estrutura, né? Porque, ó, quando joga esse, ó. Ah, daí eu Você jogo manteve a Faz o reto. estrutura. Lzinho. Ou se É, então jogar não- esse, joga esse. E ela manteve também. Tá progredindo, né? E aí, como as pretas demoram muito pra dar a volta, ó, elas levam 1, 2, 3 tempos pra fazer isso. Dá Nessa pra você ver encostou tudo. já, né? Correio. Certo? certo. Então, essa que é a ideia. Você não pode deixar os peões assim mesmo, porque aí eles vão cair, né? Cai um e depois não adianta avançar o outro, porque o rei alcança, né? E toma. Então, a ideia é, você deixa os peões nessa formação e aí você ativa o rei. É um dos princípios básicos de finais, né? Certo? Certo. 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 Então, fechamos por hoje. Beleza, pessoal? Semana que vem a gente continua. Beleza, prof. Fechou? Beleza. Alguma dúvida? Nenhuma. Nenhum. Vocês são muito craques, né? Que isso. Que bom, então, gente. Então, até semana que vem. Até semana que vem, prof. Tchau, tchau. Até semana que vem, prof. Tchau, tchau. Tchau. Uau.